Saudações a todos e todas. Hoje eu vou fazer um drops literário. Vou falar sobre uma obra da literatura infanto-juvenil chamada Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnar. Escolhi esse livro porque esse livro eu nunca tinha lido, não conhecia, não tinha conhecimento desse livro. Tem vários livros que as pessoas leram quando eram crianças ou adolescentes e eu passei batido. E vi numa promoção e resolvi ler. Vi que era um livro húngaro e tal, e me interessou. Falar um pouquinho quem que é o Ferenc Molnar. O Ferenc Molnar, ele é um escritor húngaro, nasceu no final do século XIX. Ele escreveu esse livro por volta de 1906, foi publicado em 1907. O Ferenc Molnar nasceu na época do Império Austro-Húngaro, então ele nem tinha esse nome Molnar. Esse nome Molnar ele teve que mudar para uma política do governo que estava laicizando os nomes judeus. Então o nome dele era Neumann e passou a ser Molnar, que significa moleiro, se eu não estou enganado. E esse livro é bem interessante, que apesar de ser um livro da literatura infanto-juvenil, nossa, tá um calor do caramba, essa primavera, enfim. Apesar de ser um livro da literatura infanto-juvenil, ele traz um retrato de uma época. Eu não pretendo muito fazer levantamento de contextos históricos e tal, mas no caso talvez seja importante. Então é importante lembrar que o Império Austro-Húngaro, desde o fim do século XIX, passou por diversas guerras. Ele passava por uma instabilidade muito grande ali na região dos Balcãs, da Europa. E essa belicosidade está presente na obra. De que maneira? Então vamos falar qual que é a história da obra, que eu entro de novo no tema da belicosidade. A obra ela trata dos meninos, jovens, de seus 14 anos, que moram na Rua Paulo e eles costumam brincar num campinho, num terreno baldio, que chamam de Grund, né? E jogam, fazem brincadeiras, é o QG deles, dos meninos da Rua Paulo. Eles têm até uma sociedade ali, nesse grupinho chamado Sociedade do Betume. E é ali nesse Grund que eles passam a maior parte do tempo. Quando eles saem da escola, eles vão pro Grund brincar, se divertir. Só que em determinado momento, tem uns rapazes, um outro grupo chamado os Camisas Vermelhas, que tem a sua sede, o seu QG no Jardim Botânico da cidade, que estão interessados em tomar o Grund dos meninos da Rua Paulo. Porque lá no Jardim Botânico, no espaço que eles ficam, não dá para jogar, não tem tanto espaço assim. Então eles estão decididos a tomar o Grund dos meninos da Rua Paulo. Então o eixo central vai estar aí nessa disputa, nessa briga, nessa guerra entre os meninos da Rua Paulo e os Camisas Vermelhas, que são os meninos do Jardim Botânico. Que aliás são mais velhos, são mais fortes. Esse tema da belicosidade, esse confronto, o jovem que cresceu na Áustria-Hungria, mais precisamente na Hungria nesse período, viveu esse cotidiano da guerra, que vai culminar depois de 1914, inclusive na Primeira Guerra Mundial. Então você já sente esse espírito de enfrentamento já em 1907. Lógico que num tom mais leve, num tom mais simples, mas a gente já pode notar aí. E uma segunda coisa que a gente nota é que quando o Ferenc Molnar fala da juventude, a gente está vendo uma juventude que parece estar perdendo o espaço ali na região de Budapeste, na Hungria.
parece um pouco com hoje, a gente lembra de hoje, né? A juventude não tem, principalmente da periferia, não tem espaços de lazer. Naquela época tinha, mas também estava se perdendo. Isso nós estamos falando de 1907, começo do século XX. Então, quando você vai perdendo espaço, tem que tomar de alguém. Isso leva ao conflito dos jovens e depois dos adultos, é lógico. Né? Tem alguns personagens que se destacam no livro, e eu vou citar alguns. Primeiro, os líderes se destacam, né? O João Boca, que é o líder dos Meninos da Rua Paulo, ele se destaca pela altivez dele, pela hombridade, pelo senso de justiça que ele tem. Então você vai ver ao longo da obra que realmente ele é um líder. É um líder daquele espírito quase salomônico, né? Com sabedoria. E a sabedoria, lógico, uma sabedoria para um jovem de 14 anos, mas muito sábio, preciso no que ele decide. Você tem também o líder do outro lado, dos camisas vermelhas, que é um cara chamado Chico Ates, que apesar de ser um antagonista ali na obra, ele também é uma figura bastante interessante. Né? Ele não é um rapaz ruim. Aliás, é difícil falar um livro que fala de adolescentes ruins. Apesar de ter momentos de traição e etc., você não tem aquela maldade pura, tá? Tudo é passível de perdão nesse livro. Principalmente porque as crianças, os jovens perdoam muito fácil. Isso também é uma coisa muito bonita que a gente nota. Mas tem a figura que se destaca muito, que é o jovenzinho, que é o soldado raso, os meninos da Rua Paulo, porque eles têm toda uma hierarquia militar. Né? O João Boca, no tempo de guerra, ele é o general, você tem os capitães, os tenentes, e você tem o Nemetchek, né? O Nemetchek é o soldado raso, o mais pequenininho deles, tal, que tem que fazer todos os serviços, quase um escravo. Mas é muito interessante a coragem que a personagem do Nemetchek mostra, a honra, né? Apesar de todo do seu tamanhinho, apesar de sua inexperiência, ele vai pra luta, ele engole o medo, engole o choro e vai pra cima do que ele acha que é certo. E é o que mais acaba sofrendo, enfim, no livro. Mas não posso falar muito, senão eu acabo spoileando e não é objetivo. Mas o que é muito interessante, o que me chamou muita atenção nessa obra foi essa questão de valores humanos primordiais que eu pretendo discutir quando eu falar de Aristóteles, numa outra ocasião, que são as virtudes. Esses jovens do livro estão cheios de virtude, honra, lealdade, coragem, justiça, são muito justos, boa parte deles. Tem um espírito de um coleguismo, uma amizade muito forte. E isso é muito bonito. Então eu recomendo para vocês, quem gosta de ler, dá uma olhadinha na obra. Quem tem filho, eu recomendo. Tá? Tem um filme que me lembra um pouco esse livro, que é A Guerra dos Botões. Parece que tem uma versão dos anos 2000, eu vi uma versão dos anos 1990, que também mostra essa guerra, essa briga entre facções de crianças. Que também é baseado num livro de um francês, chamado A Guerra dos Botões, que também é do começo do século XX e tal, mas eu só vi o filme. Mas me chamou mais a atenção Os Meninos da Rua Paula por essa questão de quão complexo
é o espírito de um adolescente, de uma criança, mas quão simples também é ao mesmo tempo, né? Então, recomendo que quem tiver interesse, leia. Então esse foi um Drops literário, espero que a gente tenha outros por aí. Até mais.